Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha agora sobre você e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou aqui, irmãos, mais um dia para abençoar a sua vida com uma palavra, uma mensagem que Deus me deu para te entregar. Irmãos, tem coisas que não se explica, né? A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente e o homem natural não compreende essas coisas. E tem uma coisa que acontece comigo, irmãos, quando eu estou orando, sempre que eu estou orando pela sua vida, muitas vezes me vêm sentimentos no coração. É como se fosse uma impressão na minha alma de que algo está acontecendo com você. Aí eu oro, eu peço que Deus intervenha, muitas vezes eu repreendo algum mal que poderia te atingir. Mas hoje, irmãos, o que Deus colocou no meu coração foi uma tristeza. Eu sei que você talvez se considera uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, e isso é maravilhoso, mas de vez em quando vem aquela tristeza, sabe? Como se algo estivesse faltando. E o que Deus me mostrou, e Ele pediu para te entregar uma mensagem hoje, é para te dizer que você está no processo. Muitas vezes você pede a Deus uma bênção, você pede a Deus um chamado, algo que venha do Senhor para você. E Deus, em vez de te entregar o seu destino, aquilo que você está pedindo, Ele te coloca em um processo de crescimento espiritual. Irmãos, o processo ele é tão importante quanto a conquista, quanto a bênção em si. Na verdade, eu creio que é no meio do processo que você recebe as maiores porções, as maiores bênçãos do Senhor para a sua vida. Eu vou te mostrar aqui hoje, então, o que Deus colocou no meu coração, porque muitas vezes você acha que está perdendo tempo. Você acha que está perdendo tempo no seu trabalho, ou até mesmo em um relacionamento, ou até mesmo ficando sem fazer nada. Sabe, irmãos, tem pessoas aqui que já estão com mais de 40 anos, com mais de 30 anos, e a pessoa ainda não conseguiu se encontrar. Deixa eu te falar uma coisa, durante muitos anos da minha vida, eu me sentia assim. Eu achava que eu estava perdendo tempo, que Deus não estava operando na minha vida. Hoje, irmãos, eu vejo claramente que em todos os anos passados, tudo aquilo foi importante. O processo precisou acontecer passo a passo e graças a Deus, o que eu mais agradeço a Deus é que eu não quis pular etapas, eu quis fazer do jeito certo. E eu muitas vezes tive que aprender a controlar os meus impulsos carnais, eu tive que controlar o meu espírito, buscando ter mais paciência, perseverança. Irmãos, a Bíblia diz que nós precisamos produzir os frutos do Espírito. E esses frutos, eles vêm com o tempo, sabe? À medida em que você se relaciona com o Senhor, Ele vai trabalhando no seu coração e posso te dizer com toda certeza, você nem percebe o quanto você está sendo transformado. Às vezes as pessoas à sua volta é que percebem, porque elas estão olhando de fora. Mas você que está no meio do deserto, e eu sei que muitos de vocês estão no meio desse deserto, é uma angústia no peito, principalmente vai escurecendo o dia, sabe? Vai chegando no final da tarde, vem aquela angústia. Irmãos, eu conheço esse lugar, eu sei onde é o fundo do poço, eu já passei por ali, Deus me colocou no deserto, não é assim? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado, o Espírito Santo já me levou também nesses lugares. Olha, eu vou te falar, não foi fácil, mas hoje eu agradeço a Deus, porque foi quando eu estava mais fraco que Deus mostrou a sua força, que a alegria que vem de Deus tocou o meu coração e me renovou no meio do deserto. Irmãos, quantas vigílias eu já participei, quantos momentos de oração que o Espírito Santo me enchia e as lágrimas desciam com facilidade. Tudo porque eu estava no meio do processo, eu estava sendo moído, eu estava sendo afligido, sabe? Mas foi necessário e eu agradeço muito a Deus. E eu vou te mostrar aqui hoje algumas pessoas da Bíblia. E você vai ver que Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. Com você não vai ser diferente e grande vai ser a sua vitória. Simplesmente não desista, tá bom? E eu peço também que você não saia. Deixa eu orar por você hoje. Eu quero poder estender as minhas mãos, poder pedir a Deus em seu favor, porque eu sei que nos momentos mais difíceis, nos momentos de deserto, tudo que eu buscava e eu pedia a Deus era por uma palavra, uma mensagem de direção para a minha vida. Então, antes de começar, só vou te pedir para se inscrever no meu canal, muito rapidinho, clique aqui no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas para não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Lembrando que à noite, 6 horas da noite, eu tenho colocado orações também abençoadas para você encerrar o seu dia na presença de Deus, tá bom? Glória a Deus, vamos lá.
Irmãos, como eu estava falando para vocês, muitas vezes a gente acha que a nossa vida não está avançando, pelo menos não na velocidade que a gente gostaria, não é verdade? Talvez você já está esperando por uma bênção há tantos anos, e aí é normal que você se desanime. A Bíblia mesmo diz que a esperança que se adia, ela adoece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então é normal que você fique desanimado, que você muitas vezes perca até mesmo a esperança. Mas deixa eu te falar uma coisa, não desista. Por mais que você esteja triste hoje, ultimamente, Deus ele pode renovar seu coração se você buscá-lo de todo o coração. Eu sei que o processo dói, exige muita paciência, muita fé para não desistir. Mas eu quero te lembrar aqui que Jesus também passou por isso. Você se lembra disso? A Bíblia diz que Jesus viveu cerca de 30 anos, irmãos, na simplicidade de uma família comum antes de começar o seu ministério publicamente. E quando ele começou o ministério, durou apenas 3 anos. Irmãos, o mais interessante é perceber que Jesus, quando ele tinha apenas 12 anos de idade, ele já demonstrava que ele tinha um entendimento extraordinário das Escrituras, mas ainda não era o momento dele começar o seu ministério, ainda faltava muito, ele tinha apenas 12 anos. E eu quero ler para você o que está escrito em Lucas capítulo 2, o versículo 46 e 47. Olha só o que a Bíblia diz, irmãos. 3 dias depois que os seus pais o procuraram, encontraram Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos os que o ouviam se admiravam do seu entendimento e das suas respostas. Olha que interessante, irmãos. Jesus, desde muito cedo, ele já tinha uma sabedoria acima do normal. E mesmo assim, ele ficou de molho, vamos assim dizer, né? Jesus não começou a pregar imediatamente e nem fazer milagres ou grandes sinais. Inclusive, aqui diz que Jesus ele fazia perguntas, ou seja, ele ainda não sabia de muitas coisas, ele estava aprendendo, ele passou pelo processo. Amém? Inclusive, a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer ao Pai através do sofrimento. Não foi fácil, irmãos. Eu me lembro que uma vez eu ouvi o testemunho de conversão do Augusto Cury, aquele escritor do nosso país, muito famoso. Ele conta que ele era ateu e ele começou a estudar sobre Jesus e Deus mudou a vida dele. E em um dos livros dele, ele conta que Jesus ele sofreu de todas as maneiras. Inclusive, Jesus nasceu numa família de carpinteiros. E toda vez que ele batia com um prego no martelo, ali na madeira, ele sabia que um dia os cravos estariam em suas mãos. Aqueles pregos perfurariam o seu pulso, os seus pés. Irmãos, dá para imaginar tamanho sofrimento? Mas a Bíblia diz que tudo isso foi necessário, irmãos. O processo é doloroso, carregar a cruz não é fácil, mas vale a pena no final. E se nós continuarmos lendo essa passagem de Lucas capítulo 2, lá no versículo 52, diz assim, E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e de todas as pessoas. Irmãos, desse período que a Bíblia diz que ele começou a crescer em estatura e também em sabedoria, foi dos 12 até os 30 anos. Foi um período muito longo, mas foi necessário esse momento de silêncio, de espera, porque Jesus estava preparando para ser o nosso Salvador, para derramar o seu sangue em favor de nós, pecadores. Amém? Então, você que está me ouvindo aqui agora, talvez você até ache que já está pronto para algo maior, pronto para abrir o seu negócio, pronto para começar o seu chamado ministerial, pronto para viver um relacionamento que você sonha há tanto tempo. Mas por algum motivo as portas ainda não se abriram. Eu falo ainda porque é questão de tempo. E nesse momento você não pode se esquecer de que Jesus passou pelo processo. Você também está passando. Não desanime, porque na hora certa tudo vai se concretizar de acordo com a vontade de Deus. Amém? Você se lembra de José? José era o rapaz dos sonhos grandiosos, né? Está lá no livro de Gênesis. A Bíblia conta que Deus mostrou para ele uma visão de grandeza. Mas antes dele se tornar o governador do Egito, irmãos, não foi fácil. Ele foi vendido como escravo, ele foi acusado injustamente e ele foi preso por alguns anos. Irmãos, ele passou por um processo duríssimo, que durou longos e longos anos, mas no tempo de Deus, José se tornou a segunda pessoa mais influente do Egito e ele salvou milhares e milhares de pessoas, inclusive a sua família. Irmãos, tem um outro exemplo que eu gosto muito de falar dele, que é Moisés. Irmãos, Moisés cresceu no palácio do Egito, ele foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, é isso que a Bíblia diz. E quando ele tentou apressar os planos de Deus, quando ele tentou agir pela própria força, ele teve que acabar fugindo para o deserto.
E lá no deserto ele ficou 40 anos, irmãos. Moisés ficou ali cuidando de ovelhas e eu tenho certeza, em muitos momentos ele achou que estava perdendo tempo. Mas, irmãos, foi necessário. No deserto ele casou, ele aprendeu a cuidar de ovelhas, porque futuramente seriam as ovelhas de Israel e as ovelhas seriam rebeldes e Moisés teria que ter muita paciência. Então, irmãos, Deus lapidou o coração de Moisés até que ele encontrou a sarça ardente e recebeu a missão de libertar o povo de Israel. E a Bíblia diz que enquanto ele estava no deserto, não havia uma pessoa na terra que fosse mais mansa e mais calma que ele. Tudo isso, irmãos, porque ele passou pelo processo, detalhe por detalhe. Então eu vou orar por você nesse ponto hoje, para que Deus te dê mais força, te dê paciência e principalmente que você possa aprender as lições nesse deserto. Olha, irmãos, ficar no anonimato não quer dizer que Deus te abandonou, mas quer dizer que Deus está te protegendo de muita coisa que poderia acontecer. Deus não quer que você vá por um caminho no qual lá na frente você não vai conseguir suportar. Porque, irmãos, grandes bênçãos requer grande responsabilidade. Amém? Nós nunca teremos que ser perfeitos, mas a Bíblia deixa muito claro que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. E aí, irmãos, a gente percebe muitas pessoas que hoje estão pregando, estão cantando e elas não têm a maturidade necessária. Os líderes também erram em colocar pessoas que não estão prontas, porque isso é um grande erro. Isso pode fazer com que a pessoa não suporte e a queda pode ser muito grande. Então, se você está achando que nada está acontecendo, mas você continua orando, parabéns, você está no caminho certo. Na hora certa, os frutos irão aparecer. Amém? É como uma semente que fica debaixo da terra, você não enxerga e você está, na verdade, criando raízes profundas. Com intimidade, com seu caráter sendo moldado, a sua fé está cada vez mais sólida, você está ganhando experiências de vida. E lá na frente você vai ver como cada detalhe pequeno teve o seu valor. Amém? Então agora eu quero que você escreva aqui o seu primeiro nome e na frente deixe o seu pedido de oração. Olha, eu quero orar por você de forma específica hoje, por isso abra o seu coração e no final da oração não saia, mas eu peço que em primeiro lugar compartilhe, porque essa corrente de fé, de esperança, ela tem que crescer, irmãos. Muitas pessoas estão tristes, abatidas, precisando de uma palavra e elas estão cansadas por não saberem o propósito de suas vidas, por se sentirem perdidas e não é a religião que vai salvá-las, mas é somente o nosso Senhor Jesus. Amém? Então feche os seus olhos agora e eu quero interceder por você. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pela nossa saúde, pela nossa vida, porque se estamos respirando é porque o Senhor tem uma obra para fazer e nós não queremos, Pai, viver longe da Tua presença. Pai, eu não conheço os Teus filhos pessoalmente, mas eu sei que mesmo os distantes fisicamente, nós estamos unidos em um só coração para buscar a Tua presença nesse momento. Sabemos que Tu és um Deus amoroso, um Deus que tem compaixão de nós e que se importa com cada detalhe de nossas vidas. Por isso, meu Pai, nós nos achegamos a Ti com muita alegria, com muita expectativa de que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Nós Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas vezes em que tentamos resolver as coisas na nossa própria força e não confiamos em Ti. Oh, meu Deus, muitas vezes nós ficamos desesperados e nós tomamos decisões por impulso e nos esquecemos de que o Senhor tem o controle do tempo, o Senhor está no controle da nossa vida. Por isso, Senhor, nós lançamos diante de Ti agora a nossa ansiedade. Nós reconhecemos que não somos capazes de nos salvarmos, se não for a graça do Senhor nos salvando, nos limpando, nos purificando. Nós jamais teríamos condições de sermos salvos e morarmos contigo para sempre. Mas nesse momento nós colocamos a nossa fé em Jesus, o único que derramou seu sangue em nosso favor, o único que não pecou, mas carregou sobre si os nossos pecados. E hoje nós podemos receber a vida eterna apenas colocando a nossa fé em Ti e declarando com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. Ó, meu Pai, salva os Teus filhos, Senhor. Tem pessoas aqui que estão perdidas, são de outra religião, mas nós sabemos que a religião não faz nada por nós. Quem nos salva é Jesus. Pai, eu intercedo por cada pessoa que está passando por esse processo de espera. Talvez seja alguém que esteja ansioso pela cura de uma doença, como um câncer, um diabetes, a pressão alta. Tantas doenças, meu Pai, têm afligido o Teu povo,
Mas nesse momento eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Eu mando embora toda enfermidade, toda dor no peito, dor nas pernas. Pessoas que estão andando de muleta sejam curadas em nome de Jesus. Eu repreendo toda enfermidade agora, porque Jesus carregou sobre si lá na cruz e hoje nós podemos tomar posse do perdão, mas também da cura física. Que todo tumor seja desfeito agora, que toda dor seja aliviada e que haja um milagre acontecendo nesse exato momento. Ó Deus, Tu és aquele que cura, Tu és aquele que restaura cada organismo, cada célula, cada osso, cada órgão. E eu sei que o Senhor está operando o milagre nesse exato momento. Aleluia. Pai, eu oro também por aqueles que estão sofrendo emocionalmente, pessoas que estão enfrentando crises de ansiedade, depressão e esse sentimento de tristeza, de solidão. Oh, meu Deus, o Senhor não me revelou isso à toa. Eu sei que essas pessoas estão aqui, meu Pai, e eu te peço que agora, Jesus, traga da Tua paz, do Teu consolo, que nesse momento de espera, essas pessoas possam entender que o Senhor está trabalhando, o Senhor está moldando, o Senhor está forjando os nossos corações. E Deus, se até o Teu Filho Jesus esperou o tempo determinado para começar o seu chamado, nós também queremos aprender a descansar em Ti. Guarda o nosso coração, Senhor, das tentações do inimigo, das propostas do mal, do desespero, da comparação. Ajuda-nos a enxergar que cada um de nós está vivendo numa fase, cada um tem que trilhar o seu próprio caminho. Oh, meu Deus, eu oro também por esses nomes que estão aqui nos comentários, por cada pedido de oração. O Senhor conhece a realidade de cada um, o Senhor sabe o que se passa na vida dessa pessoa, na família dela. Que eles sejam tocados agora pelo Teu amor e pela Tua presença, que as correntes do medo, da dúvida, dos ataques espirituais caiam por terra agora, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Nós estamos agora sentindo a Tua paz, crendo que o Senhor está agindo em nosso favor. E eu te agradeço, ó Deus, por todas as pessoas que vão receber a oração agora, todas as pessoas que receberão esta mensagem, esta oração no WhatsApp, que o Senhor possa tocá-las profundamente, Pai, que o amor do Senhor possa preencher esses corações vazios, hoje e sempre. Eu oro em nome de Jesus. Amém.